Olá, vamos começar com a disciplina de Gestão de Políticas Públicas, na qual a gente vai estar analisando todo o processo de políticas públicas, desde uma retrospectiva, uma contextualização, até a parte operacional em si. Vamos até o slide acompanhar qual é o conteúdo dessa disciplina. Nessa disciplina, a gente vai estar analisando em nível de contextualização a crise do Estado, até para a gente entender por que a metodologia de políticas públicas hoje está sendo alterada e por que a gente tem uma série de passos que devem ser seguidos. Nessa contextualização, a gente ainda percebe as relações entre o Estado e a sociedade, onde a gente vai ver a mudança desse processo e quais são as tendências nessa relação. A gente entra na parte conceitual de políticas públicas em si. Vamos estar trabalhando ferramentas para a formulação e gestão de políticas públicas, isso quer dizer, entrando já num nível operacional. Vamos trabalhar o processo de avaliação de políticas públicas, onde a gente vai estar vendo o principal instrumento nesse processo, que são os indicadores. E, finalmente, a gente vai estar analisando a questão de serviços públicos, fazendo um elo de políticas públicas com os serviços públicos. Essa disciplina, com esses itens, a gente vai estar conseguindo o quê? Ter uma visão geral do processo de políticas públicas. É óbvio que o objetivo não é esgotar o tema, mas sim a gente ter condições de estar refletindo a respeito desse processo. Bem, vamos dar início à primeira aula da disciplina Gestão de Políticas Públicas. Nessa primeira aula, a gente vai estar tendo uma visão de contextualização de como está o momento atual do Estado. Quer dizer, nós vamos fazer uma retrospectiva sobre a gestão pública até chegar no momento atual, que é o momento dessa gestão de políticas públicas, dessa preocupação que a gente tem nessa disciplina. Vamos até o slide, dar uma olhadinha nos itens que compõem essa aula. Então, essa aula, ela está composta de um primeiro item que nós chamamos de Estado e Governo, onde a gente vai estar definindo algumas terminologias que estão relacionadas com Estado e Governo, para a gente fazer um balizamento, né? Todo mundo ter uma ideia, uma mesma ideia. Nós vamos estar analisando as várias reformas do Estado, de um âmbito não só nacional, pensando em Brasil, mas num âmbito mundial, né? Entendendo o que vem acontecendo com os estados, com o processo de gestão pública no geral. Vamos fazer um recorte de reformas na América Latina e Brasil, então entendendo o processo dentro do Brasil realmente, até chegar no GES Pública, que é um modelo atual que o Brasil vem seguindo, certo? Vem nessa tentativa de seguir, que é um novo modelo de gestão pública. É nesse modelo de gestão pública que a gente consegue inserir essa nova fase de planejamento de gestão públicas. Cabe ressaltar que a gente vai estar fazendo um elo aqui para entender o porquê desse novo momento de políticas públicas no item falhas de governo. Por quê? É importante eu entender toda essa contextualização, todo esse cenário, para quando a gente estiver falando de políticas públicas, do processo de formulação, do processo de execução, a gente conseguir entender por que cada item, por que cada uma das reflexões que vão ser colocadas nas aulas seguintes. Para entendermos o processo de formulação, gestão e formulação de políticas públicas, é importante a gente ter uma visão histórico-cultural, social e econômica do que está acontecendo no contexto onde o Estado se instaura. O que nós estamos querendo dizer? Para eu poder pensar e entender por que determinado procedimento, determinada regra que eu vinha utilizando há algum tempo na minha gestão não está mais sendo efetiva, eu preciso entender quais são as alterações que vêm ocorrendo no meio. É importante a gente deixar claro que o momento atual é um momento extremamente dinâmico, onde a quantidade de variações, a quantidade de alterações são muito grande.
essas variáveis, essa variável de dinamismo do ambiente atual, ela impacta fundamentalmente no processo de gestão, desde o planejamento da política pública até a própria execução dessa política pública. Nesse sentido, a gente vai estar analisando, dentro desse âmbito de contextualização, vários itens que acabam impactando fundamentalmente esse processo. O primeiro item é o processo de globalização. Globalização é um termo bastante debatido, bastante trabalhado, e aqui a gente deve entender o quê? O processo de globalização enquanto um processo de intercâmbio e integração socioeconômico-cultural. O que isso quer dizer? Que agora, ao invés de eu ter cada um dos países isolados, isso quer dizer, trabalhando dentro do seu contexto isoladamente, todos esses países interagem, direta ou indiretamente, um com os outros. Certo? E o ápice desse processo de globalização que determina o quê? Justamente essa integração, essa interdependência entre os países faz com que muitas das demandas e das oportunidades que os países tenham sejam alteradas. Ignorar esse processo de globalização, ignorar essas influências, acaba incorrendo no risco de eu planejar uma determinada ação no meu município, no meu estado ou no meu país, que não vai ser efetiva. Nós precisamos ter, sem sombra de dúvida, esse cenário, que existem influências internacionais, essas influências muitas vezes são impactantes, muito impactantes no meu dia a dia. O próprio monitoramento dessas alterações faz parte do processo de gestão de políticas públicas. Vamos no slide estar analisando quais são esses itens. Então, o primeiro item que a gente falou foi justamente globalização, que é esse processo de intercâmbio. Esse processo de intercâmbio nos leva ao item competição entre as nações. Aqui vale essa ressalva. Quando, no modelo anterior, a gente não tinha essa integração entre as nações, me importava muito pouco o que de repente um país lá do Oriente estava fazendo. Porque as ações desse país impactavam muito pouco nas ações que eu estava realizando. As ações no sentido de melhorar ou piorar o desenvolvimento econômico, por exemplo, do meu país, também representava muito pouco. Hoje, no mundo mundializado, não há como eu não pensar nisso. Porque muitas das querelas, muitas das demandas que afetam o meu município, por exemplo, hoje, elas vêm justamente daquele outro cenário. O que esse cenário maior nos coloca? Nos coloca que tudo que eu penso eu tenho que estar analisando esse cenário maior. Já falamos isso nesse momento. Por que isso é importante? Porque hoje todas as cidades, todos os países, todas as nações, um compete com o outro. Vamos tentar deixar isso mais claro. Por exemplo, se eu tenho uma determinada estratégia de desenvolvimento econômico que está calcada justamente na busca de uma indústria, isso quer dizer, eu parto do princípio que se eu conseguir trazer uma determinada indústria para o meu município, essa indústria vai estar gerando empregos e com isso eu vou estar melhorando o desenvolvimento econômico, gerando emprego, gerando mais educação, gerando impostos. Ótimo, uma linha de raciocínio que vem sendo utilizada por vários municípios. No caso da indústria, no momento que a indústria vai analisar as várias opções, isso quer dizer, as várias cidades onde eu posso estar colocando a minha indústria, ela vai considerar uma série de variáveis, por exemplo, qualidade de vida, preparação de mão de obra, uma série de itens para determinar, eu vou me localizar na cidade A ou na cidade B. Conseguem perceber o espírito de competição que se instaura? Os municípios começam a tentar se organizar e se estruturar justamente para que seja ele o eleito da escolha da indústria privada ao invés do outro. Então, cada vez mais eu começo a trabalhar nesse cenário. Esse processo de competição entre nações, entre municípios, entre estados, também chega num nível, por exemplo, de impostos, num nível de soluções, num nível de
resolução de demandas. É normal a gente perceber todos os estados fazendo um processo de divulgação muito grande daquilo que é positivo. Porque no momento que eu tenho uma visibilidade positiva, eu acabo ficando muito mais competitivo. Certo? E é nessa linha que o pessoal começa a trabalhar. Esses dois itens começam a determinar o quê? Determinar a necessidade fundamental de efetividade nas ações. Então a gente começa cada vez mais trabalhar a gestão pública, trabalhar em busca dessa efetividade, em busca de fazer ações que realmente atinjam os objetivos. Não dá mais num cenário extremamente competitivo, extremamente internacionalizado, não dá mais para eu jogar dinheiro fora. Nunca deu na realidade, né? Só que agora, cada vez mais, eu começo a me preocupar e controlar e avaliar o que efetivamente eu estou fazendo com cada um dos investimentos, com cada um dos orçamentos que eu tenho tocado dentro do meu governo. Vamos até o slide para dar uma olhadinha na nossa sequência. Dentro dessa linha, então a gente tem um cenário maior, onde a integração me leva à necessidade de uma maior efetivação de métodos de gestão diferenciados. Esse método de gestão diferenciado, ele está calcado em alguns itens. O primeiro item é um instrumento teórico. O que acontece? A maioria dos governos, no primeiro momento, no momento que eles percebem esse cenário maior, visualizei, tive a ciência de que realmente eu vou ter que mudar a minha gestão pública, eu começo a me calcar num instrumental teórico, isso quer dizer, buscar teorias, buscar conhecimentos, ciências realmente, que possam me ajudar a resolver o problema. Me ajudar o quê? A ser mais competitivo, a ser mais efetivo, a tentar atender melhor a minha sociedade, quer dizer, ir de encontro com o bem-estar social. Esse instrumental teórico é acompanhado de outro item, que é a metodologia prática. É interessante a gente perceber o seguinte, essa diferença. A gente tem um grande lema, né, que a teoria é linda e a prática é outra. Então, o gestor público, ele tem que o quê? Ir se amparar nas teorias, sim. Quais são as melhores práticas utilizadas? Quais são as teorias que estão por essas práticas? Será que elas se encaixam no meu modelo de gestão? Será que elas podem ser aplicadas no meu município? Nem todos os municípios são iguais. Na realidade, nenhum município é igual ao outro. Eles podem ter alguma coisa similar, mas eu tenho que fazer essa adaptação. Então, a gente começa a ver o que? O uso de metodologias. Normalmente, esse processo, ele se deu através da análise das metodologias utilizadas por outros tipos de instituição. Por exemplo, as instituições privadas, certo? Então, o Estado começa a buscar cada vez mais esse conhecimento teórico e prático para dar andamento às suas ações. Então, a gente percebe isso como tendência, a maioria dos estados vem fazendo isso realmente. Voltando no slide, nós vamos estar vendo os dois outros itens, que diz respeito a tratar os problemas de transformação social e considerar os agentes. O que nós queremos dizer? Primeiro, não há mais como eu simplesmente tampar o sol com a peneira. Não há como eu pegar as demandas sociais e simplesmente esconder, como se eu criasse um muro e não percebesse. O Estado começa, sem sombra de dúvida, ter uma postura de enfrentamento às questões sociais. Enfrentamento no sentido de diagnosticar as questões sociais, diagnosticar as demandas, identificar as causas e propor soluções, certo? Seja elas realizadas pelo próprio Estado ou realizadas pela empresa privada ou pela sociedade civil. Mas esse amadurecimento vem sendo trabalhado de maneira muito forte. Nesse sentido, é importantíssimo a gente perceber a tendência que nós temos hoje de se aproximar da questão social. O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos saindo de um âmbito federal, onde as questões sociais eram analisadas, de repente, num nível mais teórico, num nível mais científico, para chegar num nível local e ter a realidade em si, conseguir fazer o diagnóstico da realidade e a partir dessa realidade a gente conseguir direcionar as nossas ações.
nesse processo de mudança de postura de gestão pública, mudança de postura frente às demandas sociais, cabe, sem sombra de dúvida, o processo de articulação. O que quer dizer o processo de articulação? É entender as demandas e considerar, elencar todos os agentes que estão envolvidos com cada uma das demandas. É nesse sentido que a gente começa a falar da palavra atores. Hoje, a gestão pública não consegue mais trabalhar isoladamente, não consegue mais trabalhar sozinha, ela e todo o corpo burocrático que a compõe. Eu preciso o quê? Interfacear desde o momento que eu estou pensando na política pública, elaborando, identificando quais são as demandas que vão para uma agenda de trabalho da política pública, até o momento da implementação. Eu tenho que identificar quais são os atores envolvidos e como eles podem me ajudar a trabalhar esse processo. Esse é um item extremamente importante considerar os atores. No passado, o que se percebia? Muitos dos atores não eram nem identificados. E muitas vezes, toda a colaboração que esses atores poderiam dar para todo o processo era simplesmente colocada de lado. Consequência, muitas das ações realizadas não eram efetivas. Vamos voltar ao nosso slide e dar sequência a essa nossa contextualização, né? E a gente começa a trabalhar hoje, sem sombra de dúvida, num cenário de governabilidade e governança. O que quer dizer esse cenário? Hoje em dia, mais do que eu ter uma organização pública que tenha lá suas regras, seus procedimentos, toda a sua legislação, eu preciso ter uma preocupação muito grande com o resultado dessas ações. Então, quando a gente está falando de governabilidade e governança, a gente está falando justamente isso. A gestão pública, ela começa a centrar todos os seus esforços num processo extremamente gerencial, extremamente estratégico. Então, eu começo a trabalhar todo esse processo de gestão em busca da efetividade. É importante a gente ter aqui em pauta que todo esse cenário que nós desenhamos até agora, ele impacta e tem como ponto fundamental a efetividade das ações. Então, a governança vai de encontro justamente a esse objetivo maior. Eu conseguir um método de gestão que me leve ao atendimento das demandas e, consequentemente, ao bem-estar social da nossa comunidade. Na sequência, nós vamos estar trabalhando alguns itens conceituais para a gente balizar o nosso conhecimento. Então, é importante a gente ter a noção do que é o Estado em si, certo? Não necessariamente do que ele compõe e qual o papel dele nesse momento, mas sim a gente entender o que é o Estado. Vamos até o quadro para a gente dar uma olhadinha, certo? Do ponto de vista de definição, o que é o Estado. Certo? Então, aqui nesse slide vocês conseguem verificar qual é o conceito do Estado. Então, vamos ler e começar a fazer um processo de entendimento dessa definição. O Estado pode ser entendido, portanto, como um conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. Bem, então o Estado não é uma pessoa, não é uma organização, mas sim um conjunto de áreas para controlar e administrar uma nação, para tocar uma nação, para fazer com que ela realmente caminhe. É através do Estado, né, ou através dessas instituições, que os homens podem exercitar a força da cooperação para enfrentarem as adversidades do meio ambiente. Vamos tentar entender algumas palavrinhas-chave. Então, a gente já parou um pouquinho na definição e falamos o quê? É um conjunto de instituições, certo? Então, não é uma pessoa. Isso é extremamente importante a gente ter em mente, né? Então, um Estado não é uma pessoa, não é um governador, não é um presidente. Na realidade, todas as ações, certo, dependem de um conjunto de instituições. E por que uma determinada nação, por que uma comunidade, uma sociedade precisa do Estado? Porque sozinho, cada um dos indivíduos não conseguem trabalhar em conjunto. Nós temos uma dificuldade muito grande de se estruturar, de se articular.
Então, o Estado, essas instituições, acabam potencializando esse processo de cooperação. Processo esse que é fundamental para o andamento, para o desenvolvimento, para o crescimento dessa nação e, consequentemente, para o atingimento de qualidade de vida num ambiente competitivo que nós temos hoje. Então, o Estado ele deve ser visto dessa maneira, como uma organização, certo? Formada por várias instituições que têm esse objetivo, certo? De organizar, de articular, de coordenar, certo? Todos os insumos, todas as necessidades, todos os recursos que uma determinada nação tem. Ok? Vamos até o slide para dar uma caminhada. Já sabemos o que é o Estado, então vamos pensar no que é o governo. O Estado em si, ele é administrado, ele é tocado, então essas várias instituições, elas representam o que? Um governo, que é formado por um conjunto de cidadãos eleitos e com mandatos, então são os nossos políticos, e também por funcionários públicos. Então, essas pessoas que são colocadas nessa instituição, elas têm o quê? A função de trabalhar justamente aquele diferencial de cooperação que nós vimos anteriormente. Então, elas vão ser responsáveis por estar organizando, estar direcionando todos os recursos, todas as demandas para o desenvolvimento da nação. Na sequência, ainda no slide, nós começamos a trabalhar a questão das funções do Estado. Quais seriam as funções do Estado? Vejam bem, em momento nenhum a gente está fazendo uma interface com questões legais, com questões jurídicas aqui, certo? Estamos pensando no ponto de vista de gestão. A primeira função que nós podemos destacar é a função institucional. Aqui diz respeito ao aparato jurídico institucional e das relações contratuais entre os membros da sociedade. O que nós estamos querendo dizer? Estamos falando de uma sociedade composta por várias pessoas com interesses distintos. Estamos falando de um Estado com várias instituições que são gerenciadas, são tocadas por uma série de pessoas com interesses distintos também. Há a necessidade de eu criar uma linha, um direcionamento maior. Isso quer dizer, há a necessidade de eu determinar regras, procedimentos, para que todo esse pessoal consiga trabalhar numa mesma direção. Então, essa função institucional, ela tem justamente esse caráter de estruturação. Então, é importante eu ter essa estruturação, senão eu não vou conseguir resolver justamente as demandas, resolver as querelas que aparecem durante o processo de gestão. A função institucional se mostra aqui como fundamental para o andamento e para a solução de conflitos. Porque quando estamos falando de interesses distintos, certo? Sempre vai ocorrer um conflito. No momento que eu tenho uma linha base, que eu tenho uma determinação, um estatuto, uma legislação, um regulamento, eu consigo me amparar nesse instrumento e determinar o que é melhor para a nação como um todo. Então, essa função institucional tem esse pano de fundo, determinar o que é importante para a nação como um todo. Na sequência, nós vamos estar vendo justamente a função alocativa, que é outro item importante no processo de gestão pública, que é o processo pelo qual o Estado divide os recursos entre as diversas demandas. Olha aqui que item importante. Então, o Estado ele vai estar fazendo todo um processo de levantamento de várias demandas, certo? Em todo o país. Vamos pensar no âmbito menor? Pode ficar mais fácil, pode ficar mais próximo da sua realidade. No município. O município faz o levantamento de uma série de demandas. É um primeiro passo. Em paralelo, esse mesmo município, esses mesmos gestores estão conseguindo fazer um levantamento da série de recursos que eu tenho para solucionar essas demandas. Bem, onde eu vou investir? Onde eu vou alocar esses recursos? O que é prioritário e o que não é prioritário? É nesse momento que entra a função alocativa do Estado. Ele começa a determinar, com base numa fundamentação teórica e numa metodologia, quais são as demandas prioritárias para a comunidade. Isso quer dizer, então, através de um método racional, ele vai estar identificando quais são as demandas e vai estar alocando esses recursos.
É importante destacar que a função alocativa, do ponto de vista metodológico, ela é extremamente importante até para evitar o pessoalismo que existe em algumas prefeituras e em alguns estados. Isso quer dizer, a relação ou favorecimento de interesses pessoais. Então, é através dessa função, desse processo racional de alocação de recursos, que nós conseguimos evitar um direcionamento errôneo ou um direcionamento particular dessas demandas. Voltando no slide, nós vamos estar vendo o sentido fundamental dessa função alocativa, que é ver o Estado como um interventor de relações econômicas. Então, ele consegue o quê? Identificar os recursos, identificar onde eu devo estar alocando cada um dos recursos. Então, ele tem esse caráter de interventor. Na mesma linha, eu começo a pensar em função distributiva. O que é isso? Tem como base ordenar a situação de equilíbrio da distribuição da riqueza e da renda dentro do que se considera justo. Vamos tentar dividir em relação à alocativa. A alocativa é uma coisa, eu tenho demandas sociais e eu tenho recursos e eu vou estar fazendo essa alocação, esse repasse, esse direcionamento. A função distributiva tem a ver muito proximamente com a identificação dos vários níveis sociais ou das várias diferenças na sociedade e a partir disso o Estado consegue intervir favorecendo o desenvolvimento de alguma das áreas. Por exemplo, a tendência do atual governo do Brasil, o governo da Dilma, é justamente uma tendência onde eu identifiquei uma determinada classe e eu começo a fazer uma série de políticas públicas que vão de encontro a essa classe. Essas políticas públicas, elas têm um caráter de distribuição. Então, eu começo a pegar uma série de recursos, aplicar em políticas públicas que vão estar melhorando a condição dessa determinada classe. Então, ela está exercendo, sem sombra de dúvida, essas políticas públicas estão exercendo essa função distributiva, de modo a criar uma sociedade mais justa. Então, a função distributiva, ela está associada com a intervenção do Estado para criar uma sociedade mais justa. Voltando lá no slide, nós vamos dar sequência às nossas funções e começar a trabalhar a função estabilizadora do Estado. A função estabilizadora do Estado é a aplicação das diversas políticas econômicas pelo governo, a fim de promover o emprego e o desenvolvimento e a estabilidade de uma determinada sociedade. O que nós estamos falando? Nós estamos falando do poder do Estado intervir na economia em si. Certo? Eu, enquanto Estado, analisar o andamento da nossa nação, certo? E investir, intervir. O que é isso? Vocês já viram esse cenário? Esse cenário ele está muito calcado naquela manchete que você ouve. Governo, certo, insere moeda no mercado, aumenta a moeda, aumenta juros, diminui juros, faz concessão de impostos, esse tipo de coisa. Esse tipo de ação tem a ver justamente com a ação estabilizadora. Vamos imaginar que os gestores começam a identificar um andamento meio fora do que estava planejado. Isso quer dizer, então eu começo a ver que está havendo um aumento de vendas em determinada área e esse aumento de vendas está impactando, de repente, uma outra área e comprometendo o desenvolvimento econômico. Vamos pensar numa linha assim? Mais ou menos assim, até um pouco ilógica, mas pensar, tem alguma coisa caminhando errado e eu tenho que segurar. Eu tenho que tentar controlar isso para que o resultado não seja maléfico, por exemplo, para que o resultado da inflação desse ano não seja pior do que do ano passado, alguma coisa assim. Aí o governo toma essa atitude, aumenta juros, diminui juros, isenta IPI, põe IPI. Ele faz esse tipo de ação num nível econômico para justamente estabilizar o mercado, buscando um equilíbrio dentro daquilo que estava previsto, dentro daquilo que estava planejado. Essa é a função estabilizadora do Estado. O que a gente percebe é que todas as secretarias, independente do tamanho do seu município,
vão estar trabalhando e vão estar realizando essas várias funções. Elas acontecem muitas vezes sem a gente necessariamente perceber. Ó, nesse momento estou fazendo a função distributiva. Não. Eu começo a analisar as demandas, eu começo a pensar nas políticas e, através disso, começam a surgir essas estratégias que vão de encontro a essas funções. Olhando no slide agora, a gente vai estar começando a entender também os elementos constitutivos do Estado, né? Então, vamos estar trabalhando de maneira muito simples como que o Estado é organizado. Como falamos atrás, né? O Estado é um grupo de governantes e detentores de mandatos políticos, são pessoas às quais eu delego esse processo de gestão, eu, comunidade, sociedade, delego esse processo de gestão. Diz respeito a uma burocracia hierarquicamente organizada, então eu tenho muito bem determinado os vários níveis desse grupo de pessoas, né? Então, na realidade, quando eu falo de burocracia, eu falo que eu determino os vários níveis, os cargos e as atividades que estão correlacionadas com cada um deles. Na sequência, também faz parte do governo uma força policial e militar que tem, sem sombra de dúvida, um objetivo muito grande de soberania, né, que está calcado numa das funções chaves e funções exclusivas do Estado, que é a parte soberania, né? Então, é importante o Estado ter essa preocupação. E eu tenho um ordenamento jurídico impositivo, que é justamente aquele ordenamento que vai dar aquela nossa função institucional. Isso quer dizer, ele vai criar a infraestrutura necessária para o Estado caminhar, para os conflitos serem solucionados, serem trabalhados, serem gerenciados. Ainda no slide, a gente vai começar a analisar os principais modelos políticos de Estado. Então, vamos dar uma pausa aqui e vamos pensar nisso e começar a trabalhar. O que acontece? Todo esse aparato, toda essa estrutura que faz parte do governo, ele acaba agindo, ele acaba fazendo ações e gerenciando as demandas de acordo com o que foi imposto ou de acordo com o que eles conhecem. O que a gente percebe é o seguinte, que durante o desenvolvimento das nações, e durante a adequação necessária desse desenvolvimento, as mudanças que estavam acontecendo, não só no âmbito nacional, no âmbito local, mas no âmbito mundial, a gente percebe que o Estado teve alguns momentos, alguns tipos ou modelos de ação, certo? Que a gente chama de modelos de gestão aqui. Um modelo interessante de se trabalhar é um modelo que o Estado, num primeiro momento, ele pega todas as funções, certo? Todas as funções dele, certo? E começa a estar gerenciando todas elas, todas as demandas sociais. Por que eu falo que é um momento que ele pega tudo isso? Porque no começo, no Estado, uma posição, certo, muito calcada na tendência econômica de Adam Smith era o quê? O mercado anda sozinho, o mercado se regula. Então, o Estado ele fica olhando o que está acontecendo, quando necessário ele vai lá e intervém. Mas, em tendência, o mercado ia caminhar sozinho e a sociedade ia estar se achando dentro desse mercado. Esse cenário e esse modelo de Estado que perdurou durante muito tempo não funcionava. Até que chega um momento que o Estado faz justamente aquilo que a gente falou. Certo? Ele entende que o mercado sozinho não vai dar conta, que não vou conseguir solucionar as demandas, não vou conseguir trabalhar a sociedade como um todo nesse cenário, e eu começo o quê? Pegar todas as ações, todas as funções que antes estavam com o mercado e começo a trazer para o Estado. Olha, agora eu sou responsável por tudo. Eu começo a operacionalizar todas essas ações. Então, nós estamos falando do norte de 1940, 1980, onde se instaura esse que a gente chama estado do bem-estar social, ou lá fora o welfare state. Isso quer dizer, o Estado ele começa a ser responsável por tudo que é feito, certo? Isso aconteceu nos países desenvolvidos, aconteceu nos países desenvolvidos socialistas e aconteceu nos países subdesenvolvidos também, no nosso caso.
Certo? Então, o que acontece? O Estado começa a se encher. A máquina estatal, ela começa a se encher para poder dar conta de tudo. Então, tem uma demanda de saneamento? Ótimo. Então, eu crio uma companhia de saneamento e todo um corpo burocrático de saneamento que vai estar fazendo desde o processo teórico de planejamento de qual é a melhor solução até a operacionalização. Isso aconteceu na área de construção, na área de energia, na área social, em todas as áreas. O Estado realmente pegando para si essa responsabilidade. Vamos até o slide para dar sequência, como eu falei. Então, nós temos o quê? Um modelo do Estado bem-estar social e um modelo do Estado desenvolvimentista, que é o nome que a gente tem para esse mesmo modelo nos países em desenvolvimento. Na sequência, a gente começa a perceber o quê? Algumas reformas naquele modelo que eu já achava que era interessante. O fato é o seguinte, os estados percebem que não dão conta. Dá-se a crise do Estado. Isso quer dizer, é muito interessante a proposta de eu pegar todas as funções para mim e arregaçar as mangas e começar a fazer, eu enquanto Estado. Só que, será que o Estado tem capacidade para fazer isso? Capacidade administrativa, capacidade técnica, capacidade operacional? A realidade era que não, certo? Ele não tinha essa função, ele não tinha essa capacidade. Então, o que acontece? A gente começa a sofrer uma série de reformas para adaptar esse modelo onde o Estado buscava tudo para si, para um modelo onde o Estado começava a conduzir, a regular, certo? Na realidade, a ele ser essa grande peça de coordenação. Quer dizer, eu tenho que atender as demandas, mas não necessariamente eu tenho que executar as demandas, eu tenho que fazer as demandas. Então, a gente começa a perceber todas as novas reformas calcadas justamente nisso. Vamos voltar no slide e trabalhar essas várias reformas. Então, a primeira reforma surge na década de 70, né, a partir da Grã-Bretanha. Veja que é um processo internacional, não estamos falando especificamente de Brasil. E enfatiza o quê? A diminuição do Estado e a demissão de funcionários. Tatiana, então nós estamos falando de demissão de funcionários? Sim. Por quê? Porque antes o Estado precisava de um corpo de técnicos, de funcionários, para dar conta de tudo que era realizado. Se a proposta agora é eu não dar conta mais de tudo que é realizado, de eu pensar em delegar isso para outras áreas, por que eu vou ter todo aquele contingente de pessoas? Então, do ponto de vista de gestão, dá-se essa diminuição e a demissão consequente dos funcionários. A gente começa o quê? Identificar a administração pública com a administração de empresas. Eu começo a tentar pensar o que já foi feito na área privada nesse sentido, num sentido de otimização de recursos e conseguir dar conta das demandas que acontecem, que as empresas privadas já têm esse histórico. Por quê? Porque a empresa privada ela é muito mais antiga, certo? Do ponto de vista de ciência da administração, e ela acaba sendo realmente mais efetiva, tá? O funcionamento do mercado é supervalorizado no sentido de eu ter um foco, ter uma preocupação com esse mercado e de interfacear, né, todas as ações com esse mercado. Na sequência, né, mas é uma sequência muito interativa, né, muito rápida, a gente percebe as reformas segunda geração que continua na mesma linha. O Estado não tem que ser um operacionalizador das ações, mas sim, eu enfatizo a revalorização do Estado como garantidor do interesse coletivo. Quer dizer, o importante é o interesse coletivo, o importante é o bem-estar social, e eu vou trabalhar em prol desse interesse coletivo, certo? Eu, enquanto Estado, eu vou estar regulando, eu vou estar trabalhando nesse interesse coletivo. Visam o quê? Reconstruir a capacidade técnico-administrativa do Estado. É um momento, sem sombra de dúvida, onde eu foco no processo de gestão e controle, certo? Então, a gente começa a perceber que todas essas reformas começam a efetivamente tirar do âmbito do Estado a parte de operacionalização. E eu começo a delegar para o mercado, quer dizer, delegar para a iniciativa privada essa tarefa
e eu, o Estado, começo a controlar. Esse é um processo que nós, aqui no Brasil, a gente tem vivenciado, que é o processo chamado de privatizações, certo? Então, do ponto de vista de gestão, o processo de privatização de determinadas áreas do Estado, ele tem a função o quê? De garantir a operacionalização de determinada atividade. E o Estado, nesse processo, tem a função de regular, certo? Vale a ressalva aqui de que todo esse processo feito sobre uma ótica de administração, sobre uma ótica de efetivação e baseado e calcado em cima de um controle, de uma regulamentação do que está sendo feito, ele acaba atingindo o resultado em prol da sociedade de uma maneira muito positiva. Alguns de vocês devem estar questionando que, em alguns casos, o processo de privatização, ao invés de melhorar os serviços, né, e atender às demandas sociais, ele acabou prejudicando esse processo. Bem, quando a gente está falando do ponto de vista teórico de gestão, a gente começa a colocar uma série de itens nesse processo que tem que ser analisados. Se, por acaso, durante esse processo, um dos itens não são analisados e mais a cultura, né, a cultura patrimonialista que nós temos no nosso Estado, ela começa a se sobressair ao processo de gestão, a gente incorre nesse risco. Incorre num risco de processos mal formulados, processos mal gerenciados e que às vezes acabam funcionando de maneira negativa. Então, isso é extremamente importante a gente ter essa ressalva. Cabe a você, gestor, controlar esse processo se por acaso você estiver utilizando essa metodologia. Vamos voltar ao nosso slide e dar sequência, né? A gente começa, sem sombra de dúvida, nesse sentido, a introduzir princípios de gestão pública orientada para resultados. O que é isso? Eu tenho função agora de orientar, de controlar. Eu deleguei e eu tenho que analisar os resultados. Se os resultados não estão dentro do planejado, com foco no bem-estar da sociedade, eu devo intervir cobrando esses resultados, redirecionando esses resultados. É essa a função do Estado, certo? De estar chamando para si a responsabilidade de arrumar esse processo. Então, é interessante a gente colocar isso daqui do ponto de vista de melhoria contínua do Estado. Então, a partir do momento que eu começo a monitorar os resultados e há um desvio para baixo, né, do ponto de vista de expectativa, eu consigo rever esse processo. É óbvio que no processo de descentralização para a empresa privada, eu tenho que prever esses momentos de análise e deixar uma brecha para revisões. Para não acontecer de eu fechar, por exemplo, contratos que não podem ser revistos. Aí o governo ele perde a função e ele não consegue intervir no processo. No Brasil, as reformas envolvem, principalmente com a Constituição de 88, né, a instauração do Estado Democrático de Direito, onde a participação torna-se fundamental nesse processo. Então, dá-se o quê? Uma delegação para o nível local e exige-se é muito forte, mas espera-se uma participação da sociedade civil nesse processo. A gente vai dar continuidade disso nas outras aulas. A gente começa a perceber uma série de reformas na administração pública, do mesmo jeito que aconteceu em nível internacional, e reformas na área de planejamento, orçamento e gestão de políticas públicas, que é justamente um mote da nossa disciplina. Então, o que se percebe no Brasil, como se percebeu em todo o mundo? Há necessidade de se rever os processos. Eu preciso rever o modelo, como que eu estava fazendo as coisas. E eu tenho 3 pontos fundamentais de estar sendo revisto. Planejamento, isso quer dizer, então como era feito e se era feito algum planejamento. Então eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter orçamento atrelado ao meu planejamento. Isso quer dizer, então, tudo que está previsto em termos de ação tem que estar atrelado a algo previsto do ponto de vista de recurso. E nada que não foi previsto vai ser realizado, em teoria, casos raros, uma demanda excepcional, alguma coisa assim. E entender esse processo de políticas públicas. Para quê? Definir, reformular esse processo. Como que eu estabeleço as políticas públicas que fazem parte do meu planejamento? Então a gente começa a ter um corpo teórico discutindo, debatendo essas questões fundamentais.
voltando ao slide, é importante a gente determinar que esse último item de reformas no planejamento, no orçamento e gestão, eles perpassam não só por um processo de revisão teórica e metodológica de como isso estava acontecendo, mas inclusive legal. Porque agora eu preciso me preocupar de como eu vou ou se eu vou permitir algumas coisas serem realizadas. Então, se eu revejo um modelo de planejamento e digo que tudo que for planejado, tudo que for previsto deve ser orçado, deve ser guardado, eu preciso necessariamente ter esse processo, eu preciso ter esses itens. Certo? Aí a gente chega no item de GES pública, que é o modelo atual que a gente está trabalhando, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, que é resultado de toda essa evolução, de todas essas iniciativas, certo? E tem como fundamento, como base, promover a gestão pública de excelência. Então a gente começa, sem sombra de dúvida, trabalhar com essa excelência de gestão pública. Nessa linha, o GES Pública é considerado uma política de vanguarda formulada para a gestão, alicerçada em um modelo de gestão singular, que incorpora a dimensão técnica da administração, a dimensão social e não está restrita, né, à dimensão política. Muitos dos planejamentos, muitas das ações que a gente via anteriormente, estava restrita à dimensão política e não é o objetivo nosso aqui. Aqui a gente tem os principais fundamentos da gestão da GES pública. Importante a gente dar ênfase nesse slide que o foco da gestão pública é realmente o foco no cidadão e na sociedade, e é a partir daí que a gente tem que trabalhar. Foco no cidadão e na sociedade. Quer dizer, tudo que eu vou pensar enquanto gestão pública, tudo que eu vou pensar, todas as ações, todas as estratégias e todas as diretrizes devem estar focadas, sem sombra de dúvida, na sociedade. Dentro dessa nova gestão pública, um dos itens fundamentais que vai de encontro ao foco na sociedade é a carta de serviços. E é justamente esse exemplo prático que a gente vai estar trabalhando. Vamos ver um filme que justamente fala sobre os objetivos da carta de serviços. Olá, Serginho. Então você é o novo mascote do programa GES Pública? Parabéns, hein? E aí, você já sabe o que vamos apresentar hoje? Hoje vamos falar sobre uma poderosa ferramenta de transparência na relação entre a administração pública e o cidadão. É a Carta de Serviços. Você está pronto? Então vamos lá! A Carta de Serviços é um documento elaborado por uma organização pública que relaciona os serviços e os compromissos de qualidade prestados por esta organização. A carta pode ser implantada por qualquer órgão ou entidade da organização pública, em especial por aquelas que atendem diretamente à sociedade. É uma espécie de pacto, em que a organização descreve como irá atender o cidadão, que fica encarregado de cobrar o cumprimento dos compromissos assumidos. A Carta de Serviços tem alguns objetivos principais que são simplificar a vida do cidadão e melhorar, cada vez mais, a qualidade do atendimento prestado. Para que a carta possa funcionar da melhor forma, é necessário dar atenção a alguns itens. Facilitar e dar transparência às informações que são passadas para a sociedade. Comprometer todas as pessoas envolvidas no relacionamento com o cidadão. Divulgar e ficar atento às opiniões da sociedade quanto à qualidade e o cumprimento dos serviços disponibilizados. Vale lembrar que a Carta de Serviços também traz orientações importantes para o trabalho dos principais envolvidos, tanto na sua implementação quanto na prática cotidiana dos itens nela relacionados. O seu bom funcionamento depende não só de aprimorar os serviços prestados ao cidadão, mas também de possibilitar que os membros da organização se sintam seguros e bem orientados sobre o trabalho que irão realizar. A carta é feita para alcançar o cidadão e a sociedade, mas também para dar suporte aos membros da organização. Portanto, o cidadão participa ativamente do processo
que se mantenha atualizado em relação aos seus direitos quanto ao atendimento público, exercendo assim sua cidadania. A sociedade aumenta sua confiança nos serviços disponibilizados pelas organizações e instituições públicas. E por fim, a própria organização pública reafirma sua imagem perante a sociedade. Desta forma, passa a contar com um aliado fundamental na escolha das prioridades que irão enriquecer seus processos de atendimento. A Carta de Serviços é uma ferramenta de gestão criada pelo Ministério do Planejamento, que surgiu para facilitar o caminho das organizações públicas. Por meio do portal da gestão pública, é possível acessar materiais que vão desde a apresentação de experiências bem-sucedidas até cursos de ensino à distância, que preparam as organizações que queiram implantar a Carta. O endereço eletrônico do portal da gestão pública é www.gespublica.gov.br. Visite o site e nos dê a sua opinião. Obrigado pela sua ajuda, Serginho, e obrigado a você pela atenção. Até a próxima! Pessoal, então, esse vídeo, que é pequenininho, rápido, ele traz justamente, pontua justamente alguns itens importantes no processo de gestão pública e no processo de busca de excelência. Vale a pena a gente pensar em fazer uma carta de serviços no meu município. Então, para a gente tentar ter uma visão do que fizemos nessa aula e de qual conteúdo que deve ficar marcado, certo, nessa aula, justamente para a gente conseguir entender o processo de políticas públicas, vamos até o slide trabalhar justamente um resumo desse nosso trabalho desse momento. A gente tem que ter em mente toda a contextualização, certo, da crise da governança, isso quer dizer, do Estado, da percepção do Estado de que o modelo de gestão que estava sendo utilizado até então não estava dando conta das demandas sociais. Então, essa crise de governança, ao entender esse item, perpassa por entender as relações entre o governo, o processo de globalização e todas as influências que vêm acontecendo. A gente também viu nessa aula as reformas que vêm acontecendo em âmbito internacional e nacional, isso quer dizer, e a tendência dessas reformas de eu deixar de ser um Estado operacional para ser um Estado gerenciador, um Estado, sem sombra de dúvida, estratégico, que esteja controlando as ações que estão sendo feitas. Esse é o mote principal da função da gestão pública hoje em dia. A gente analisou também, rapidamente, qual foi o intuito das reformas do Brasil, que vai de encontro com as reformas internacionais. Isso quer dizer, eu deixo de ter um Estado executor, certo? Para trabalhar um Estado estratégico. Então, a gente vê uma série de áreas, uma série de ramos da gestão pública trabalhando nesse foco. Finalmente, a gente vê o Estado muito focado no que a gente chama de gestão pública, isso quer dizer, a busca pela excelência do Estado, né? E fica ressaltado em todo esse processo que a gente falou, as falhas do governo. Isso quer dizer, as dificuldades que geraram essas reformas. Então, dificuldades patrimonialistas, dificuldades relacionadas com questões temporais, com interesses não determinados, isso quer dizer, interesses ocultos no processo de gestão. E a nova gestão pública, ela coloca, justamente para evitar possíveis falhas de governo, essas falhas que a gente começa a perceber, ela foca, sem sombra de dúvida, o cidadão. O objetivo, então, é a gente pensar num modelo de gestão que realmente elimine ou minimize essas falhas e que vá de encontro com o bem-estar social.